Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, dentro de nosso tema, já não haverá demora. Estamos aprendendo ultimamente sobre a distinção que o apóstolo João fez em sua primeira carta, capítulo 1, capítulo 2, verso 18, a distinção entre o anticristo e os anticristos. O anticristo, singular, aquele que virá no tempo do fim. E, interessante, ele disse que a igreja já sabia disso. Mas ele mostra logo em seguida que naquela hora ele não estava tão preocupado com este anticristo da última hora. Mas ele estava preocupado, ou seja, ele queria concentrar o ensino dele no fato de que na igreja, tanto no sentido interno como externo, mundo, já existiam muitos anticristos. Depois, no verso 22, ele é taxativo. Ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele estava perguntando: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Interessante. Parece uma coisa tão simples, mas até hoje, mesmo no interior da igreja, as pessoas sabem muito, aliás, não muito, mas alguma coisa sobre Jesus, mas muito pouco sobre Cristo. Mas qual é a diferença? Jesus era o nome dele, o nome de relacionamento humano, o nome dele como homem. Conforme já sabemos, Jesus tinha as duas naturezas, a humana e a divina. E então, como homem, ele chamava-se Jesus. Mas tinha algo de especial, mesmo no nome Jesus. Ele já nasceu, digamos, registrado. Porque o anjo Gabriel, quando avisou para Maria, deu a notícia, a revelação do nascimento dele, já disse: porás o nome de Jesus. O mesmo anjo Gabriel, naquele sonho de José, falou do nascimento do menino e disse: ele será chamado Jesus. Mas, e Cristo? Note, ali em Mateus 16, quando Jesus fez aquela pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A resposta dos discípulos: uns dizem João Batista, outros Elias, ou um dos profetas. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Agora, até ali,
era só Jesus. Ninguém nunca tinha falado para ele ou para eles que Jesus era o Cristo. Lembrem, Cristo quer dizer Messias. E a nação de Israel esperava o Messias. Moisés tinha falado nele, o salmista Davi tinha falado nele, o anjo Gabriel falou nele na profecia das 70 semanas, falou neste Messias. Então era um personagem especial, um personagem esperado. Mas saber quem era esse personagem, descobrir quando ele viria, quem era ele. E agora Pedro faz esta confissão daquele homem, do Nazareno, que fez esta pergunta, que para o povo ele não passava de um mestre, de um ensinador, embora especial, mas o melhor estava para vir, e veio a revelação de que ele era o Messias, ele era o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus ficou admirado e disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, o Jesus, homem que era também Deus, ele confirmou para o apóstolo Pedro: você teve uma revelação, ninguém te ensinou isso, não foi nenhum mestre, foi meu Pai que está nos céus. Depois o apóstolo João, no seu evangelho, a ênfase que este homem deu à divindade de Jesus Cristo. Mas a igreja foi fundada e os apóstolos pregavam, o testemunho deles era que Jesus era o Cristo. Não adiantava dar ênfase ao nome Jesus, mas sim o nome Cristo, que era o ungido, que era o Messias. Mas surgiram na própria igreja, conforme já aprendemos, tanto no sentido interno como no sentido externo, aqueles incrédulos que não admitiam a divindade de Jesus. Principalmente o gnosticismo pregava que Jesus era parte de uma hierarquia celestial entre anjos, serafins, querubins, arcanjos, como que se fosse uma escada, e Jesus fazia parte desta escada, sendo alguém um pouco maior. Heresia. E então, o apóstolo João, 1 João 2:22, como diz a gíria, ele parte para cima. Para cima de quem? Para cima dos heréticos. Ele foi taxativo. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias? Este é o anticristo. Note que ele liga o problema interno da igreja, o problema presente com o problema futuro. A igreja sabia, sim, que o anticristo viria na última hora, mas a igreja estava tomando conhecimento de que no interior dela já
tinham discípulos daquele anticristo, pois assim como aquele vai negar, vai se opor à divindade de Jesus, na igreja já tinham aqueles que diziam que criam. Não, ele não passou de um Jesus. Ele não passou de um homem anticristo. Até hoje eles existem. Quantas pessoas só conhecem Jesus como um grande mestre? E alguns passam para o absurdo de dizerem que ele é o mesmo que o anjo Gabriel. E outros para o pior absurdo, que ele foi um grande mestre. Mas Pedro tinha razão. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E João teve mais razão ainda, quando ele chamou de mentirosos aqueles que não criam que Jesus é o Cristo, o Messias. Vem comigo nos próximos vídeos e coisas profundas, magníficas, novas, nós iremos aprender juntos. Aleluia, amém e amém.